Oi, vamos que vamos! Eu sou Arte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pense Duas Vezes. Hoje nós vamos falar sobre colorismo. O que pode ser confuso para muita gente, eu hoje vou descomplicar. Mas antes de começar, já vai aí deixando a sua curtida nesse episódio na plataforma que você estiver ouvindo. É muito importante que você se inscreva e siga as redes sociais do podcast Pense Duas Vezes, para incentivar esse projeto que foi idealizado para gerar debate sobre questões históricas, políticas, sociais e atuais, sim. O arroba é Pense Duas Vezes, com 2 S no final, tá bem? Bora seguir lá. Então, tudo começa quando, lá atrás, a partir do século XVI, depois que houve a chegada dos europeus aos continentes americanos, que, ao chegarem por aqui, encontraram com povos originários e depois trouxeram povos africanos. E isso aconteceu de forma completamente violenta. Como nós sabemos, a chegada dos brancos europeus no continente americano pode não ter sido de forma abrupta, repentina, mas eles não chegaram simplesmente fazendo as pazes para etnias serem best friends forever deles, certo? Eles invadiram, mataram, colonizaram, começaram a pegar tudo como se fosse deles e ainda por cima explorando indígenas e africanos na condição de escravos. Bem, esse contexto, vocês sabem muito bem, quem ouviu os episódios anteriores vai estar ciente desse processo, mas o que entra aqui no tema de hoje é o abuso e exploração sexual que foi desencadeada durante o período colonial, que deu início ao que hoje chamamos de miscigenação. É isso aí. O processo de miscigenação não foi romântico como os meios de comunicação multimídia costumam mostrar. O que levava o homem branco europeu a se deitar com uma mulher africana ou indígena, ou até mesmo com homens africanos e indígenas, foi o seu domínio sobre aqueles corpos que eram subjugados por eles. Corpos que eram colocados de forma objetificada, animalizada, sem vida, que não somente o homem branco tinha força e poder sobre ele, né? Que servia para alimentar, além da ganância desse homem branco, também o seu apetite sexual. Todo esse cenário horripilante causa a mistura de variadas raças. No Brasil, né, criaram até classificação para miscigenação. Quando a mistura era de etnia branca com etnia negra, dava-se o nome de mulato. Quando era branco com indígena, dava o nome mameluco ou caboclo. Quando a mistura era negra e indígena, era chamado de cafuso. A miscigenação, né, ela acabou resultando nas variadas tonicidades de pele e de traços. Essa diversidade de tons de pele pode ser entendida por muitos até hoje, né, como algo positivo. E eu vou ter que contar para vocês que não é em nenhum sentido, pois por isso eu vou aqui nesse episódio me restringir à realidade brasileira, ok? Vamos focar na realidade brasileira. Esqueçam o que é norte-americano por hora. Percebam que no Brasil a miscigenação se deu com muita força com 3 grupos diferentes: indígenas, africanos e brancos europeus. A realidade do colorismo para os estadunidenses é birracial, de 2 raças, é entre brancos e negros apenas. E só para começar, guardem essa informação, tá bem? Vamos lá. Nos séculos 19 e 20, após a abolição da escravatura, né, das pessoas negras, as pessoas negras tiveram uma imensa dificuldade para conseguirem ser introduzidas à sociedade brasileira. A dificuldade, né, partia principalmente do racismo, fomentado por toda a teoria biológica racista que dali do século XIX, né, que justificava o lugar do negro, a inferioridade. Mas, né, já existia ali uns cabeçudos lá na época ali, durante esse período,
né, que pensavam: pô, Brasil aboliu a escravidão e agora o país está numa crise identitária, a gente precisa de uma nova identidade nacional, né? Os negros estão aí e isso significa que a gente tem que passar a considerar eles como cidadãos, não é verdade? É verdade. Só que não foi bem assim. Como tornar negros cidadãos se isso ofendia o padrão branco europeu, que era o que estava impregnado nas instituições brasileiras? Obviamente que a supremacia branca queria continuar mantendo o seu status de dominante aqui, né? E em contrapartida, milhões de pessoas negras estavam tentando ter esse espaço nessa nova sociedade. Conseguiam chegar nela como, né? Chegando ali na miséria, né? Que foi resultado do quê? Que foi resultado de violência simbólica, de tortura, da exploração, de anos de escravidão. Na medida que essa superpopulação de pessoas negras tentavam ingressar na sociedade brasileira, começava, assim, a ocupar os espaços. E, ao ocupar os espaços, começavam a se relacionar. Foi aí que as relações interraciais começavam a se multiplicar no Brasil. As relações raciais, elas são relacionamentos onde tem pessoas de diferentes etnias. No caso de um casal onde tem uma pessoa branca e outra negra, esse é um relacionamento interracial. Voltando. Mas, né, com o avanço ali dos relacionamentos interraciais, a elite brasileira, composta por homens brancos, né, odiava a ideia de uma nação não branca. Assim, no final do século XIX até meados do século XX, a questão racial no Brasil se transformou em debate na medida que as relações interraciais iam aumentando. Com isso, a mistura de raças chegou a ter dois tipos de preocupações na sociedade naquela época. Uma em que buscava, com a miscigenação, a harmonia nacional de raça, fazendo assim com que uma raça apenas existisse no Brasil, tornando ela homogênea, né, igual. Mas a outra preocupação era de que a miscigenação poderia tornar a sociedade brasileira degenerada, porque as relações interraciais tinham o poder de fazer isso. Isso tem muito a ver com as teorias biológicas de raça da época. Se apoiavam em homens como Arthur de Gobineau, que lá no século XIX falava que os mestiços eram seres mais degenerados, dizendo que deveria se evitar a mistura de raça por conta disso. Com isso, a gente consegue perceber que no imaginário racista, o próprio mestiço é tido como o problema central da degeneração da sociedade. Então, como forma de tentar contornar essa situação, de tentar impedir que as características negras e em si os negros influenciassem a sociedade brasileira, né, sobrepondo aos brancos, né, sendo a maioria da nação, criou-se uma tentativa de branqueamento da sociedade, onde as relações interraciais eram proibidas, tipo, não queremos aqui a nossa sociedade descontrolada nesse quesito aí, a gente não quer essas. Assim, era impedido, né, da pessoa negra de se relacionar com uma pessoa branca, caso ele quisesse, e também acontecia com homens brancos que tinham interesse em se relacionar com mulheres negras, onde o casamento era proibido para ambos, simplesmente porque o objetivo era interromper com essa propagação de mistura. Além disso, também como forma de impedir que a população brasileira em formação, né, fosse majoritariamente negra, havia políticas de imigração de europeus que foi fomentada pelo próprio Estado brasileiro. Segundo Maria Aparecida e Iraí Caroni, foram 3,99 milhões de imigrantes europeus em 30 anos, né? Quase a mesma quantidade, né, de negros africanos sequestrados para o Brasil, que foram equivalente ali a 4 milhões, né, ao longo de 3 séculos. Que loucura, né?
Tudo isso porque os racistas não queriam uma sociedade sendo composta por maioria negra. Mas enfim, não adiantou muito. Mesmo negros em situações desfavorecidas em relação aos homens brancos, as relações interraciais não pararam e seguiram seu percurso gradativamente. Só que os mestiços, e aqui eu vou utilizar esse termo porque para tentar representar essa parte da história também. Hoje em dia esse termo mestiço ele não é adequado. Então, os mestiços que tinham ascendência branca acabavam alcançando status de privilégio mais que os negros ditos puros. Isso porque eram filhos de brancos, que possuíam terras e fazendas e detinham poder econômico, né? Acabavam, por isso, ali sendo colocados como melhores que os seus parentes negros. Isso causou um distanciamento entre mestiços e negros puros, porque o tratamento social tornava o mestiço um sujeito mais tolerável. Isso acabou dividindo, né, a unidade entre negros puros e mestiços, pela falta de reconhecimento da ascendência negra do mestiço, né? Assim, quanto mais o sujeito negro possuir características menos negras, mais bem visto ele seria e mais invisível seu pertencimento à etnia negra. E é preciso ser dito também aqui, um parêntese bem grande, a maioria da população brasileira negra de pele mais clara vive nesse lugar do não ter consciência do lugar qual pertence, porque acredita, né, não pertencer à identidade negra, ao mesmo tempo que não pertence à identidade branca, né? Enfim, com isso, com a variação de cor de pele, né, a pele mais clara, o lugar para a discriminação e preconceito contra a cor de pele mais escura, que já era o racismo antinegro configurado em si, ali abria o espaço para essa desassociação pessoal da pessoa negra, de pele clara, ao seu grupo identitário negro. Será que dá para me fazer entender? Né? É uma situação aqui onde é evidente que o mestiço ele é uma pessoa negra, ele é considerado uma pessoa negra porque ele sofre ali todo o racismo por detrimento da condição de ele possuir características negras, né? E só que ele acaba sendo colocado num lugar por conta de um favorecimento, entre aspas, né, da sociedade que olha para esse mestiço, que é filho de homem branco, né? E ele acaba saindo, né, não ocupando, não sendo visto como negro, mas também ele não é visto como branco. Isso é muito problemático. Mas esse sujeito ele também acaba sofrendo com um tratamento discriminatório por conta das suas características negras. Isso é inegável. E a partir disso, né, acabou surgindo o fenômeno chamado colorismo ou pigmentocracia, que a grosso modo é a discriminação baseada na tonalidade da pele. No caso, quanto mais retinta, mais exclusão e violência a pessoa ali ela vai sofrer. Aí, né, remetendo um pouco da história das relações raciais nos Estados Unidos, por exemplo, acho que é importante a gente fazer essas contraposições para conseguir entender, porque de uma certa forma a gente recebe tanto material cultural norte-americano que a gente acaba confundindo a leitura da nossa própria realidade. Mas fazendo essa menção a um pouquinho dessa história norte-americana, por exemplo, lá a questão da birracialidade já era bem definida, né? Não existia um terceiro viés identitário, como foi criado no Brasil, no caso do termo mestiço, né? Lá se divulgavam publicamente discriminações e preconceitos contra negros de pele menos escura.
Tainan Silva fala que as menções ao que seriam os mestiços lá nos Estados Unidos era de novos negros, né? São os novos negros. E lá era determinista assim: só existe branco e negro e acabou. Não existe um intermediário entre os dois. Só que com isso, né, veio ali uma facilidade de cair na falsa sensação de que as pessoas negras poderiam ascender socialmente, né? E isso se explica porque, fenotipicamente, brancas, pessoas ali, né, poderiam ser tidas como negras. Isso eu vou explicar um pouco mais à frente, tá bom? E as pessoas fenotipicamente negras poderiam sim ser aceitas se elas se embranquecessem, no caso, né? Tanto de forma biológica ou estética, né? Ou seja, né, se você ali se comportar de determinada forma, você vai poder ser aceito pela sociedade. Então ali começa esse processo de alisamento de cabelo, né? Usando maquiagens que deixavam a pele mais pálida, mais embranquecida, usando produtos de clareamento de pele. No Brasil, o mestiço ou o mulato, né? Mulato também é outro termo que não é usual, é um termo racista. Ele ali, naquela época, se encontrava num terceiro lugar. Assim, né, dessa forma, acabava fragilizando a unidade racial, né, desse sujeito, que era tido como mestiço, com o negro. Enquanto que nos Estados Unidos, o determinismo deles, né, acabava ali criando, né, essa sociedade birracial, mas na contramão ajudou a eles a terem força, né, a não terem uma ambiguidade na sua identidade. No Brasil, isso já foi, né, completamente diferente. Essa questão da identidade racial, ela é sujeita a uma complexidade muito grande. Até hoje, como eu falei, ainda existe essa falta de identificação, né, de pessoas negras de pele menos escura com a negritude. Com isso, nessa diferenciação de realidade Brasil versus Estados Unidos, a gente consegue perceber duas formas de racismo existentes, nomeados pelo Horaci Nogueira, que são preconceito de origem e o preconceito de marca. O preconceito de origem é quando a ascendência do indivíduo é levado em consideração. Aí a gente lembra que nos Estados Unidos a One Drop Rule, a lei de uma gota de sangue, que foi uma legislação que ocorreu no século XX, onde mesmo se a pessoa fosse branca, se ela tivesse sangue de algum ancestral negro, ela seria tratada da mesma forma pelo Estado e pela população racista, sendo determinada como pessoa de cor também. Já o preconceito de marca é quando o preconceito acontece por conta da aparência e dos traços da pessoa, que foi o que primordialmente se instaurou no Brasil com a miscigenação. E toda a polêmica histórica com a supremacia branca em relação às pessoas que seriam, no caso, os mestiços. Sendo assim, a gente precisa refletir que o problema do colorismo no Brasil, ele é baseado não somente na cor da pele, mas nos traços físicos. O cabelo crespo, o nariz arredondado, mais aberto, mais largo, né? As bocas mais carnudas, tudo que demarca a ascendência africana. Isso significa que pessoas negras de pele clara têm privilégios igual à branquitude? Tem? Não, porque elas ainda são negras. Elas podem ser mais toleradas no meio da branquitude. Pode ser, mas a discriminação colorista determina que, por ela ser uma pessoa negra, ela jamais poderá ser aceita. Porque tolerável é diferente de aceitável. A ideia do colorismo foi criado, né, ali para uma análise em cima de uma realidade norte-americana. Foi criado ali o termo, né, por Alice Walker no seu livro If the Present Looks Like the Past, What Does the Future Look Like?
que em português seria se o presente se parece com o futuro. Não, se o presente parece com o passado, como será o futuro? Ela também ali escreveu A Cor Púrpura. Acho que algumas pessoas devem conhecer o filme, né? Enfim, ela usou esse termo colorismo justamente para falar sobre as diferentes tonalidades de cor negra e utilizaram esse termo para analisar a realidade nos Estados Unidos, né? Mas agora eu vou falar sobre o que eu acredito sobre isso. Essa perspectiva do colorismo chega no Brasil de forma descontextualizada e acabam deturpando o que ela poderia ressignificar aqui. Tipo, vamos começar que ao falar sobre tonalidade de pele, aqui no Brasil, nós não podemos nos referir somente à população negra. Quando no Brasil, né, nós temos uma miscigenação que acontece com indígenas também. Né? Lembrem lá, né? A miscigenação no Brasil aconteceu com 3 grupos diferentes: brancos, indígenas e negros. E as características indígenas são marcadas como parte étnica da nossa sociedade. Aí a gente encara um problema que é o apagamento dessa identidade nessa análise que deveria ser feita. Os efeitos desse apagamento acabam colocando muitas vezes os indígenas em situação urbana, por exemplo, como pessoas negras, descaracteriza suas pautas e tira sua localidade e realidade social do grupo ao qual ele pertence. Né? Será que eu me faço entender? Há pessoas fenotipicamente indígenas no meio urbano. Né? O colorismo, da forma como ele é abordado, faz muito sentido para a realidade norte-americana, mas para nossa fica complicada demais. A não ser se a gente analisar ela da forma como ela foi feita aqui nesse episódio, sem considerar indígenas nessa paleta de cores no processo de miscigenação. Outra deturpação do colorismo no Brasil é ele a serviço do negrômetro. Pessoas passam por uma leitura de marca branca na sociedade brasileira achando que são negras, como nessa perspectiva americana de cor. Lembrando que o colorismo, quando ele é abordado, levando à realidade brasileira, a gente precisa lembrar lá do preconceito de marca. Cabelos, nariz, boca, a pele também, mas não somente uma coisa. Não somente a cor da pele ou apenas uma gota de sangue. Bem, esse foi o debate de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma constatação, pode responder nas redes sociais do Pense Duas Vezes. Vamos estar lá disponível para bater esse papo. Lembrando que tem episódio novo toda quarta-feira, a partir das 11 da noite, tá bem? Então é isso, um abraço, até a semana que vem. Tchau!